Prezados, tivemos um problema aqui na gravação, então vou estar finalizando essa aula 3, estarei iniciando também já a aula 4, mas a gente estava no finalzinho falando dos tipos, vários tipos de pessoas, né, que representam Cristo, que representam a igreja. Nós sabemos, por exemplo, que José também, ele é um tipo de Cristo, pelas características que ele teve, ele ser vendido, né? Depois ele poder reencontrar seus irmãos, então ele também representa Cristo. A história de Abraão, de Isaac e de Rebeca tem um tipo também, né, da igreja, e assim por diante. Nós encontramos muitos elementos assim que apontam, né, para esses eventos futuros, né, e que nós podemos compreender com mais profundidade. Então vemos aqui esse ministério, né, do Senhor Jesus, ele sendo profeta, sacerdote e rei, e cada um desses daqui nós podemos encontrar algum, algum, alguma passagem no Antigo Testamento que vai trazer essa ideia mais claramente, né? Em relação a profeta, nós podemos comparar, né, com Moisés, né? Moisés sendo um tipo de Cristo, sacerdote, como nós falamos, né? Melquisedeque e rei. O rei que mais se aproxima é o rei Davi, devido todo o trabalho, né, que ele fez, né, como que ele atuou, então ele sendo representante aqui de Cristo, né, sendo esse tipo de Cristo, aquele que organiza toda a adoração, que traz o povo realmente para a adoração ao Senhor. E, finalmente, os tipos rituais, né, que não são pessoas, mas que também trazem uma, uma representação para nós, né, como, por exemplo, o tabernáculo sendo um tipo de Cristo, né, os sacrifícios também são tipos de Cristo, as ofertas legais, tudo apontando para Cristo. Então, ou seja, a tipologia, né, o estudo da tipologia, ela é cristocêntrica, ou apontando para Cristo ou para a igreja, né, mas tudo assim, então, relacionado com Cristo. Amém? Então, nós já finalizamos, né, essa terceira aula. Vamos iniciar agora, em seguida, a quarta aula, para nós podermos estar encerrando aí o nosso estudo. Então, dando continuidade aqui, né, a nossa quarta aula, em que nós vamos abordar esse assunto, né, de métodos, né, para a interpretação bíblica, a interpretação de parábolas, a profecia bíblica e as narrativas bíblicas, e fazendo então a conclusão. Então, um método, né, para nós interpretarmos corretamente, né, a palavra de Deus tem estar, tem que ser analisado conjuntamente. Cada item não pode ser considerado destacado dos demais, porque assim comprometeria a compreensão real da mensagem. Então temos que compreender como um todo, né? Não simplesmente em alguma determinada parte, porque isso vai ser realmente prejudicial. É como nós temos visto, né? Muitas pessoas, eles não querem compreender a Bíblia como um todo, outros querem ficar somente com o Novo Testamento, outros só querem ficar com os evangelhos, rejeitam as cartas de Paulo, rejeitam o Apocalipse,
Então isso vai trazer uma distorção muito grande, né? Nós temos que compreender como um todo, né? E para isso, a primeira coisa que a gente precisa estar atento é o texto, né? Então a gente vai pegar o texto, aquilo que está escrito, né? O que é o texto? É aquilo que está escrito ali naquela, naquela versão, né, da Bíblia. E aí a gente tem que estar atento para o quê? Para palavras desconhecidas, né, para gramática, né, como que entender entender aquela frase, né, o que ele está querendo realmente dizer ali. Então a gente precisa procurar, né, o conhecimento dessas palavras, a gramática, se está no singular, se está no plural, se tem, se tem se tem um pronomes, com quem que ele está relacionado, né? Por exemplo, né, se está escrito lá, ele tomou um copo de água, né? Quem que é esse ele? Né? Então nós temos que estar bem claro, né? Se de quem está se referindo, né? Porque senão a gente vai falar que é outra pessoa, né? E aí não, a interpretação vai ser completamente errada, né? Não vai ter nenhum sentido. Precisamos então conhecer o gênero literário, né? Se é poesia, parábola, epístola, por quê? Porque cada um desses vão ter elementos que a gente precisa estar atento, né? E saber então como interpretar aquilo ali, né? Não confundir, por exemplo, uma parábola com uma narrativa, né? Que são coisas totalmente diferentes, né? Então é importante a gente conhecer versões diferentes também, né, da palavra de Deus, isso também nos ajuda. A segunda coisa é o contexto, ou seja, o ambiente de que aquele texto ele foi escrito, né? Então, ele vai estar trazendo para nós um posicionamento histórico, né? Porque que o que estava acontecendo ali, o que aconteceu antes para que alguém fizesse aquilo ali, né? O que a pessoa estava vivendo. Então, esse é o contexto, né? E nós precisamos compreender isso, né? Para ter uma profundidade assim maior, né, do assunto, não ficar preso somente naquele texto e não compreender o contexto daquilo, por que ele disse aquela palavra, né, para que assim a gente tenha uma noção mais completa, né, de como interpretar então aquela passagem, né. Então aqui tem algumas perguntas que a gente pode fazer. Quem eram o autor e os leitores originais, né? Por exemplo, em relação às cartas de Paulo, às epístolas, né? Quando foi escrito e onde? Qual o gênero de literatura, o propósito do livro? Então, todo esse contexto a gente precisa estar atento, né? Para compreender com mais profundidade o que está sendo transmitido ali naquele texto, né? E aqui a gente temos, né, como interpretar texto pelo contexto, né? Aqui alguns exemplos: mãos impuras, comparando aqui Marcos 7:2 com Mateus 15:2, nós vamos entender, né, que os discípulos eles não estavam cumprindo aquela cerimônia exigida pelos rabinos de lavar as mãos, conforme a tradição dos rabinos, né? E mãos purificadas. Aqui nós vamos entender, né, que esse texto é um sentido, né, de submeter-se a Deus, né, não ter nenhuma culpa, né? Então são coisas assim diferentes, né? Então nós precisamos compreender esse contexto, né, para estar passando a interpretação correta, né? E aqui nós podemos ver outros exemplos, né, mas para uma interpretação verdadeira de um ensino ou doutrina, muitas vezes temos que recorrer ao ensino da Bíblia toda, né? Isso é bastante importante, né? Não simplesmente pegar aquele texto e não comparar com outras passagens, nem ver
qual o sentido que ele tem em outras passagens. Isso vai estar nos ajudando muito, né? E uma coisa que aqui é bastante discutida, né? As pessoas muitas vezes ficam confusas quando vê essa passagem, né, de Gênesis 6:6 em relação ao dilúvio, e também aqui em 1 Samuel 15:29 falando de Saul, e que traz, né, a ideia aqui de que Deus se arrepende. Mas como explicar? Então nós entendemos que na Bíblia não há contradição, né? Como que Deus ele pode se arrepender assim? Mas esse daqui é, está falando no sentido, né, de que Deus ele pode estar mudando, né, alterando aqui, né, a sua maneira de tratar com o homem, dependendo da conduta deste. Né? Não é que Deus assim se arrepende, né, porque ele fez nesse sentido que nós usamos aqui, né, porque eu fiz uma coisa errada e agora eu me arrependo. Não. Esse arrependimento aqui está falando em relação, né, àquilo que Deus espera de cada um de nós. Né? Então, ele sabe, né, claro, ele como onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas mesmo ele sabendo assim, ele quer ver este posicionamento positivo da nossa parte. Né? Então, é por isso que Deus salva, é por isso que Deus ele fala com as pessoas, né? Ele usa os seus vasos para falar com as pessoas, ele mostra em sonho, mas ele quer que essa pessoa tenha um posicionamento positivo em relação àquilo que ele está passando. Né? Então, muitas vezes as pessoas não entendem, né? Porque muitos, né, que são abençoados por Deus, mas porque Deus abençoou tanto, depois essa pessoa foi lá e abandonou Deus, né? Não valorizou o milagre que Deus fez na vida dela, né? Mas Deus, ele quer justamente isso, quer interagir, né? Não quer que nós sejamos simplesmente automáticos, não, ele quer interagir com as pessoas, mas se as pessoas não se mostram, né, dessa maneira positiva, então Deus ele se entristece, né? Fala, bom, então não tem como eu, assim, usando, né, as palavras de Deus, né, não tem como assim eu continuar trabalhando na vida dele, abençoando a vida dele, porque ele não quer nada mais comigo. Então, nesse sentido é que a gente fala que Deus se arrepende, né? Mas em relação à atitude do homem, porque Deus quer que o homem, né, tenha uma atitude positiva em relação a ele, né? Por isso, né, por causa do pecado do homem, a sua atitude de misericórdia e longanimidade passa à atitude de juízo. Nesse sentido que nós entendemos aqui, o que Deus, né, ele se arrepende. Não aquele arrependimento de que alguém fez alguma coisa errada, não, de forma alguma. Né? É aquele amor que Deus tem e quer que a pessoa retribua da mesma forma esse amor. Agora, se o amor não é correspondido, isso com certeza vai entristecer. Então, é como se fosse um entristecimento, como nós vemos, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Né? É nesse sentido, irmãos. Amém? Então, palavras. Né? As palavras elas podem ter significados diferentes. Muitas vezes, algumas palavras ela pode ter um significado diferente daquela que nós encontramos, né, no dicionário. Então, a gente precisa encontrar, né, o sentido bíblico para isso. Em relação às palavras, nós podemos dizer que as palavras elas podem ter também diferentes significados, né? Dependendo assim de que, de que se está tratando o assunto, o texto, nós podemos atribuir diferentes significados para as palavras. Né? Se, por exemplo, a gente pega a palavra alma,
Ela pode significar tanto pessoa, né, um indivíduo, um ser humano, como também pode significar o espírito. Mas, no entanto, nós vemos diferenças claras, né, entre corpo, alma e espírito. São três partes totalmente diferentes, né, do ser humano. Mas muitas vezes no texto a gente pode encontrar a alma significando, tendo esses mesmos significados, né? E a gente precisa estar atento, né, para não estar fazendo confusão em relação a isso, até mesmo levantar alguma teologia ou alguma seita, né, em relação a isso, né? Precisamos estar atentos. E aqui na nossa apostila nós vemos, né, alguns exemplos, né? Fé, ela podendo significar confiança na lealdade de alguém, né? Pode significar também a doutrina do Evangelho, a pregação. Então, a pregação, quando se está transmitindo, né, o Evangelho, está transmitindo a fé, né, que nós cremos, né, daquela forma. Né. Pode significar também base de perdão, justificação, significa verdade e fidelidade. Nós temos aqui os versículos que os irmãos podem estar acompanhando. Né. Salvação pode significar o que também? Pode significar livramento, né? Salvação é livramento, alguém foi salvo, né? De uma enchente, de um incêndio, então a pessoa foi livre, né, daquela situação. Né? Pode significar também cura da enfermidade, a oração da fé salvará o doente. E a salvação como a completa revelação do Evangelho, né? E de bênção para o crente na vida atual, na vinda de Cristo e na glória eterna. Então é a soteriologia, então, que nós vemos, né, como uma parte da teologia. A soteriologia é a salvação, né, a doutrina da salvação. Da mesma forma, outras palavras, né, graça, também pode ter significados diferentes, né, conforme nós vemos aqui, como graça como prova do propósito divino de redenção e revelação. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Graça como doutrina do Evangelho, nesse sentido, graça, ela tem o mesmo significado de fé, né, que é a pregação da doutrina do Evangelho. É bom que o coração se fortifique com a graça, ou seja, aquilo que é pregado, ensinado através do Evangelho. Graça como força e santidade. A minha graça te basta. Mas pela graça de Deus. Mas na graça de Deus. São esses versículos, né, que nós podemos entender como graça também. Graça como justificação. Justificado pela graça gratuitamente. Graça como a palavra do Evangelho, a palavra da sua graça, Evangelho da graça de Deus, graça como salvação e glória eterna, da graça que nos foi dada, a graça que se vos ofereceu. Então, vemos aqui os diferentes significados, né, dessa palavra, mesmo que ela tenha, né, o seu sentido básico, né, como seu sentido básico como valor imerecido, né, da nossa parte, mas ela pode ter então essas diferentes aplicações que a gente consegue identificar na palavra de Deus. Né? Outra coisa que nós observamos são as ideias. As ideias contidas num texto, a partir da seleção das palavras-chave, realmente aparecem em outras passagens, que é possível encontrar sua relação nas referências bíblicas colocadas no rodapé da página ou ao lado do texto bíblico.
como estudo de todas essas passagens, é possível fazer uma boa interpretação do texto, seguindo versículos que complementam, explicam ou se sejam paralelos. Então, as ideias nós podemos estar associando ao contexto, né? Então, tem várias bíblias, né, de estudo que, dependendo, né, das ideias de que se está falando ali, ela destaca essas ideias com os desenhos diferentes, né, para que as pessoas possam entender do que é que a que se refere aquilo ali, né? Por exemplo, se é sobre salvação, então aparece lá, por exemplo, né, um símbolozinho, né, um desenho de uma cruz, né? Se é história de Israel, e aparece lá um outro símbolozinho, né? Se é escatologia, aparece outro símbolo, ou seja, são as ideias, né, que estão contidas ali naquele texto, e um livro, né, em específico nós podemos ter diversas ideias, né? Livro de Daniel, por exemplo, né, nós temos a narrativa histórica, a narrativa que nós vamos ver daqui a pouco, nós temos profecias, é, tem outras doutrinas também. Então, nós paráfrase. O que é paráfrase? É uma explicação de um texto com as próprias palavras, né, da pessoa, não necessariamente repetindo as mesmas palavras que está naquele texto. Então, isso é uma paráfrase. Você explica aquele texto, né, com as suas próprias palavras, ou com as palavras que alguém vai conseguir entender melhor. Isso, é claro, sem distorcer o texto original que está ali, né? Então, isso chama-se paráfrase, é uma forma de nós podermos estar interpretando o texto e fazendo a exegese, né, para que as pessoas possam compreender. Então, isso também é válido, né? E nós vemos aqui, então, como que nós podemos eliminar, né, as dificuldades bíblicas. Leitura simples, mas contínua da Bíblia toda. Isso é muito importante, né? Quando nós lemos a Bíblia toda, nós vamos encontrar muitas passagens que nós não vamos ficar presos naquelas passagens comuns, né, nos Salmos, no Evangelho, principalmente quando nós vamos ler esses livros mais difíceis, né, como Levítico, ou até mesmo como os profetas, né, Ezequiel, mas nós lendo devagar, né, um pouco de texto a cada dia, nós vamos encontrar muitas informações ali que vai estar esclarecendo outras passagens da Bíblia. Se nós não fizermos isso, né, nós não vamos ter condição de estar interpretando, né? Por quê? A revelação divina através da Bíblia é progressiva, isto é, nada é dito de uma vez, nem uma vez por todas. Um assunto pode começar no Gênesis e terminar no Apocalipse, né? Isso é bastante claro, né, que nós temos que estar atento, né, em relação a isso, né? Vemos aqui também, né, o contexto bíblico, como nós já sempre falamos, né? Esse contexto, ele pode ser, né, um contexto geral, ou seja, não há contradição, né, na palavra de Deus, né? Pode ser que alguma coisa aparentemente tenha esse aspecto de contradição, mas a hora que nós vamos ver outras passagens da Bíblia, aquilo é esclarecido, né? Então, o contexto geral. O contexto imediato, o que é o contexto imediato? Ele pode ser anterior ou posterior, pode vir antes ou depois daquele texto, né? Então, é o contexto imediato, quando nós lemos as passagens anteriores ou posteriores, nós vamos conseguir entender aquela parte específica, né?
Contexto remoto é o que fica longe, ou seja, a longa distância do texto que se lê ou estuda, mas que tem relação com ele. Da mesma forma como nós falamos de Daniel, para nós entendermos a escatologia, nós temos que ir lá para Daniel, ir lá para os profetas, para entender muita coisa do Apocalipse. Senão a gente não consegue. Então esse é um exemplo, né, de contexto remoto da Bíblia. Né? Quando nós vamos falar também sobre salvação, né, tem que começar desde lá da criação, né? Como nós vamos falar sobre família, temos que começar lá também, né, do Gênesis. Então nós vamos pegar contextos remotos, né, quando Jesus fala sobre o divórcio, né, então aí o Senhor Jesus, ele se remete a um contexto remoto, né, quando ele é questionado, mas por que Moisés então mandou dar carta de divórcio, né? Mas aí o Senhor Jesus disse, olha, isso por causa da dureza do coração de vocês, porque no princípio não foi dessa forma, né? Então o Senhor Jesus, ele pega aqui um contexto remoto, né, lá da criação, né? E comparar a Escritura com a Escritura. O estudante deve deixar a Bíblia falar por si mesmo. Então, por isso que nós vemos aqui, ela tem que ser lida por completo, né? Não, nós vemos nos dias de hoje muitas pessoas que não aceitam o Antigo Testamento, né? Outras não aceitam as cartas de Paulo, as epístolas, outros não aceitam o Apocalipse e querem ficar só com os evangelhos, né? A Bíblia dele é só os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, isso é complicado, né? A pessoa não vai conseguir compreender a escritura, vai ser uma pessoa muito superficial, não vai ter como explicar nada e muitas vezes, né, vai ter problemas, né, na sua fé por causa dessa sua limitação, né? A Bíblia era para ser entendida, estudada por completo, né? Então, por isso, né, tem que ter as qualificações as qualificações espirituais do estudante. O que é? Ele ter humildade e também ele buscar, né, o conhecimento, ou seja, se as qualificações intelectuais, ou seja, ele buscar o conhecimento, buscar ler, né, buscar compreender realmente o que está se explicando ali na palavra de Deus, né? E ficar atento, né, claro, a esses sentidos, né, o sentido do texto, se o texto é um texto literal ou se ele é um texto figurado, né? Temos que estar lidando, então, né, com alguns problemas inerentes, como, por exemplo, tradução mal feita, estudo superficial, má compreensão, incapacidade humana, ideias preconcebidas, falhas de editoração, interpretação forçada. Todas estas coisas podem estar acontecendo, mas nós temos que estar atentos, né? E quando nós buscamos, né, com diligência, nós buscamos assim com o intuito realmente de conhecer, então Deus, ele vai estar nos ajudando também, né? Porque a vontade de Deus é que nós conheçamos a sua palavra, né? Mas deixemos assim o Espírito Santo também estar fazendo a sua obra, né, nas nossas vidas, né? Então nós vemos aí sobre interpretação geral, né, do texto bíblico. Agora vamos falar de alguns gêneros que nós encontramos na palavra de Deus e como também está interpretando esses gêneros, né? Os gêneros da parábolas. Parábola significa lançar ou colocar ao lado de. É algo que se coloca ao lado de outra coisa para efeito de comparação. Então, as parábolas elas já eram conhecidas, né, no Israel antigo, e só que o Senhor Jesus foi quem mais fez uso das parábolas, né,
E isso até está descrito também em Isaías, né, que ele abriria a boca em parábolas, né, para estar ensinando acerca das coisas espirituais. Né? Então, vemos aqui que quais são as finalidades, então, das parábolas. Que finalidades que ela tem? Despertar a atenção. Né? Quando nós começamos a contar uma história que é de contexto cotidiano nosso, então isso vai estar chamando a atenção, né, da pessoa. Ela promove o interesse de entendê-la e os leva a pedir explicação a Jesus. Né? Então, aqueles que realmente, né, têm essa vontade de conhecer, eles vão buscar, né? Como nós vemos aqui em Mateus 13:36, eles ficavam pensando, mas o que será que ele quis dizer com isso? Né? E aí eles iam buscar ao Senhor Jesus, né? Buscar a explicação que o Senhor Jesus lhes dava, né? E eles ficavam então satisfeitos, eles ficavam, se sentiam então plenos, né? Daquela explicação. E também vemos aqui que o ensino da parábola ele é mais difícil de ser retirado da mente do estudante. Quando alguém, né, ouve a parábola, por exemplo, a parábola do filho pródigo, é uma parábola tão forte que os irmãos mesmos sabem, né, que isso já até foi motivos, né, de músicas seculares, né, de representações, para ver como que esse ensino foi tão forte, né, tão definido assim, que até mesmo as pessoas que não têm, que não são cristãs, né, mas eles veem essa parábola e acham, né, muito interessante, e isso é uma forma, né, que o Senhor Jesus teve de poder realmente estar fixando na mente deles as verdades espirituais, né, nas mentes nossas também, né, claro, daqueles que buscam ler a palavra de Deus, né. Então despertava nos discípulos, nos ouvintes, né, o interesse de compreender aquilo ali, né, isso mostrando que nós precisamos ter esse interesse. E a pessoa que realmente, né, quer ter esse compromisso, ela vai buscar ter esse interesse em aprender. Né? Mas também ocultar a verdade aos indiferentes. Né? Alguém que não quer saber realmente as coisas com profundidade, está ali só para estar compreendendo, está ali só para, vamos dizer assim, estar espiando, né? Ou está criticando. Então ele vai ali com o seu coração totalmente despreparado, vai ouvir aquela parábola, não vai entender. Vou, eh, não vou seguir isso daí, né? Por quê? Porque ele não tem amor, né? Então, é, isso infelizmente, né, vai ser oculto, né, porque é uma pessoa indiferente, é uma pessoa incrédula, e aí não vai compreender as coisas espirituais, né? Mas se é uma pessoa humilde e que tem amor a Deus, ela vai buscar o conhecimento. Né? Então nós vemos aqui identificar a figura central da parábola, tem que entender isso, né? Todos os elementos da parábola devem ser identificados, deve estar dando atenção ao princípio e ao fim, né, da parábola. Né? As regras de interpretação dos símbolos também são aplicáveis às parábolas. Interpretar de acordo com a analogia da fé, nunca ao contrário. Né? Então, as parábolas também, nós precisamos ter cuidado em estar interpretando, não fazer uma interpretação distorcida, né, daquilo ali. E aí também é importante, né, nós compreendermos o contexto, como nós sempre falamos, né, as parábolas das 10 virgens. Se nós não entendemos o contexto do casamento judeu,
como que era feito o casamento, né, como que era o cerimonial deles, então nós vamos ter muita dificuldade de entender estas parábolas, né, a parábola das 10 virgens. Então a gente precisa conhecer o contexto. Né? Profecia bíblica é um outro gênero que nós encontramos na palavra de Deus. A profecia é a predição de acontecimentos futuros, né? Isso aqui é uma definição mais simplista, e também a base, né, da mensagem de Deus ao homem. Então, a profecia, ela é a inspirada declaração da vontade e propósito divino, sendo evidentemente direcionada, né, pelo Espírito Santo de Deus. Então, a profecia também, nós precisamos ter cuidado, né, estar interpretando a profecia, porque, né, ela tem aspectos diferentes, né, como, por exemplo, ela pode, né, predizer eventos futuros, como nós vimos em Apocalipse, João 11:51, quando vemos, né, que Jesus iria voltar novamente, né, da mesma forma que ele estava sendo recebido no céu, revelar fatos ocultos quanto ao presente. Então, essa um segundo objetivo aqui da profecia, revelar fatos ocultos do presente. Ministrar instrução, consolo, exortação em linguagem poderosamente arrebatada. Nós vemos em Amós, Atos 15:32, né? Então, veja, a profecia não é somente estar relacionada aqui com predizer eventos futuros, isso dentro, irmãos, do contexto bíblico, né? Profecia, é claro, para as pessoas, para o mundo secular, é só coisas assim que vai acontecer no futuro. Não, mas dentro da Bíblia, não. Nós podemos ver aqui três coisas diferentes. Sim, e tem, né, predizer eventos futuros, como nós vemos, né, que é a escatologia. Nós temos aqui revelar fatos presentes, que muitas vezes ninguém está sabendo, mas é o que está acontecendo naquele momento. Então Deus usa alguém, né, em profecia para estar mostrando, como nós vemos também na palavra de Deus isso acontecendo com João, Pedro. Aliás, ali no caso de Ananias e Safira, então aquela ali foi uma palavra profética, né? Deus revelando o que estava acontecendo no momento. O Espírito Santo revelou ali, né? E foi realmente uma tragédia, os dois morreram por causa do seu fingimento, né? Então isso é revelar fatos ocultos presentes, né? Quanto ao presente. E a palavra profética também ministrar, né, a palavra, como nós vimos aqui em algumas passagens, se a palavra ser ministrada com autoridade, né, com unção e trazendo, né, é, trazendo assim referências, né, do Antigo Testamento, trazendo referências de outra passagem da Bíblia que a gente não tinha ainda atentado para aquilo ali e que está relacionado, né, com aquele assunto. Então isso é também a ministração, instrução profética, né? É a explicação da palavra e da doutrina de Deus, né? Então, agora nós vemos aqui que ela pode trazer então a glória de Deus, né, para a sabedoria e a soberania de Deus sobre o futuro, e pode conceder segurança e consolo aos crentes, né? E pode motivar os ouvintes a uma fé mais vigorosa e uma santidade mais profunda, né? Então, esses são os objetivos da palavra profética. Interpretando a profecia, é claro que tem muitas profecias que são muito difíceis de nós entendermos, né? Como a passagem de Ezequiel, que nós vemos, né, aquelas simbologias, né, e muitas vezes também quando ele diz, né, das coisas futuras, isso no geral, né, em relação às coisas futuras,
nós vamos ter, né, alguma dificuldade, porque vai existir, né, diferentes formas aqui de interpretação, né? Então veja que há essa dificuldade, né, porque formar um quadro exato das coisas que ele viu é tarefa difícil, ou mesmo impossível para o cristão. No entanto, a mensagem geral do livro é compreensível como a proclamação de Jesus como Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Nós estamos falando aqui de Apocalipse. O volume de material profético das Escrituras requer anos de estudo específico, né? Temos que estudar com muita atenção. O tempo, o elemento tempo na profecia geralmente é indeterminado. Algumas profecias têm a ver com o futuro próximo, outras com o futuro remoto. Uma passagem bastante ilustrativa, irmãos, é aquela que nós encontramos em Isaías, né? Isaías 61, os irmãos podem estar lendo, versículos 1 e 2. Ali a profecia é dita, né, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas, pôr em liberdade os cativos. Né? Mas quando o Senhor Jesus lê essa passagem, que está aqui em Lucas 4, 16 e 20, ele para no meio do versículo, né? Ou seja, ele não continua dizendo o ano da vingança do Senhor. Então veja, num versículo só a gente encontra um espaço aí de mais de 2000 anos, né? Porque na primeira parte, na parte A, o versículo está se referindo ao ministério terreno do Senhor Jesus, quando ele veio aqui para estar proclamando a salvação. E na parte final está da sua segunda vinda, quando ele vai vir como rei, né, e proclamar então a vingança ou o dia do Senhor. Veja como que é complicado, né? Dentro de um versículo só a gente encontra esse espaço, né, de tempo tão grande, né? E é por isso, né, que nós vemos aqui as dificuldades cronológicas da profecia. Muitos, né, que têm estudado o Apocalipse não vai conseguir chegar a estabelecer essa cronologia de uma forma tão precisa. Mas nós sabemos que são eventos, né, que vai acontecer, né, que vão acontecer esses eventos, mas a forma exata, né, a cronologia exata, muitas vezes a gente vai ter dificuldade, né? A gente pode sim traçar, né, num aspecto geral, mas precisamente, né, nós vamos ter alguma dificuldade porque isso, né, muitas vezes o Senhor ele deixa desta forma, né, para que a gente possa estar mais na dependência dele, né? Então as profecias, né, elas têm que ser alguns princípios, né, que a gente precisa aplicar aqui na interpretação das profecias. Elas devem ser entendidas no sentido literal, né? Não podemos achar, né, que essas palavras preditivas, né, de coisas que irão acontecer no futuro, ela, elas são simplesmente alguma coisa figurada ou não, são coisas que vão acontecer realmente, são eventos históricos, né, que vão acontecer. É claro que nós não temos assim antes, né, como precisar como eles vão acontecer, mas analisando, por exemplo, as profecias de Daniel e o que aconteceu, né, nos reinos futuros, né, depois que veio Alexandre o Grande, que veio que vieram os reinos, né, de Antíoco, todos, o reino do Egito também. Então nós vemos como que essas visões que ele teve, como que foram tão precisas, né, em relação às características, né, desses reinos, né? Então são coisas que realmente nós entendemos de forma literal. Mas tem muitos que querem dizer, né, que o Senhor Jesus voltou, né, de uma forma espiritual, né, se desvinculando completamente
da aplicação literal, como se ele não fosse vir literalmente, como se não fosse existir um reino milenar, real aqui. Então isso não é, não é dessa forma que nós interpretamos a profecia. Né? Ela foi enunciada a partir de símbolos, tipos, parábolas, né? Isso, a necessidade de conhecer a exatidão dessas figuras para poder entendê-las, né? Entender se aquela profecia está relacionada com a igreja ou com Israel ou com os gentios, né? Então tem essas diferentes classes de pessoas, né? Que as profecias estão relacionadas, né? É claro que a nossa mente, né, não vai conseguir compreender isso, né, na sua totalidade, mas muitas coisas, né, o Senhor ele tem deixado para que a gente possa estar temendo o seu nome, né, e estar sabendo que ele está no controle de tudo e estarmos atentos também, né, às coisas que têm surgido. Né? Então, quando a gente vê as coisas acontecendo ao nosso redor, nós podemos entender e lembrar das profecias que foram ditas. Né? E para nós finalizarmos o capítulo 10, as narrativas bíblicas são acontecimentos históricos, histórias de acontecimentos. Eu coloquei aqui reportagem, né, entre aspas, porque são reportagem é uma palavra moderna, né? Um repórter vai lá e ele vai descrever o que aconteceu. Então esse gênero literário também nós encontramos na Bíblia, né? Mas o Espírito Santo sabia o que estava fazendo quando inspirou tão grande parte da Bíblia na forma de narrativa. Então, a narrativa é quando descreve realmente o que aconteceu. Davi, ele pegou isso, fez aquilo outro, Absalão, ele fez isso, fez aquilo outro. Isso é a narração. A narrativa bíblica passa a se descrever exatamente o que aconteceu. Né? São histórias acerca daquilo que Deus fez para aquelas pessoas e através delas. Tá? Nós também temos que aplicar aqui alguns princípios de interpretação das narrativas. Né? Uma narrativa do Antigo Testamento, ela pode ilustrar uma doutrina ou doutrinas ensinadas de modo proposital noutros lugares. Né? Então, alguma narrativa que foi descrita, né? Como Abraão que viu os anjos, né? Então aquilo dali a gente pode tirar uma doutrina. As pessoas que fazem as narrativas não é necessário, o que as pessoas fazem nas narrativas não é necessariamente um bom exemplo para nós, né? Então, mesmo que tenha lá a narrativa, né, daquilo que Abraão fez, né? Muitas vezes ali ele combinando com a sua esposa para dizer que ela era a sua irmã, né, com medo de que lhe matassem, né? Então isso é uma narrativa, mas que isso não tem que ser exemplo para nós, né? Ou alguém querer se inspirar em Jacó, não, Jacó fez isso e ele foi abençoado, então eu vou fazer isso também. Não é por aí, né? As narrativas são descrições que estão lá e a gente precisa ter sabedoria, senão a pessoa pode estar se complicando, né? Já pensou, né? Só porque alguém antes fez coisas horríveis, né? Ou como por exemplo de Davi também, que cometeu erro. Não, eu vou fazer, né? Porque Deus perdoou Davi, ele vai me perdoar também, né? Então não é por aí, né? Não são porque tem essas narrativas que a gente vai seguir confiando, né? Porque está descrito ali, a gente precisa ser sábio em relação a isso, né? Personagens, né? A maior parte dos personagens da narrativa do Antigo Testamento está longe de ser perfeita em suas ações, né? O que a gente está falando, todos eles eram homens, até mesmo Moisés, né? Como que os irmãos podem ver,
um homem que, Elias, né, todos eles tiveram seus momentos de fraquezas, né, mostrando aí a limitação do homem, mas Deus, né, com as suas mãos estendidas, capacitando estas pessoas, né. E as narrativas nós podemos dividir, né, em três, as narrativas elas podem ser divididas em três setores. No superior é aquele do plano universal de Deus, elaborado através da sua criação, aspectos chaves do enredo desse nível superior. Quando nós falamos, né, da criação de Deus, da queda do homem, do poder e a universalidade do pecado, a necessidade da redenção, a encarnação, o sacrifício de Cristo, essa é uma narrativa do plano superior. No plano intermediário, nós vislumbramos, né, a história de Israel, centralizando-se em Israel. Né? E no plano, como nós vemos aqui em Israel, a chamada de Abraão, o estabelecimento da linhagem de Abraão, escravidão no Egito. Então, este é a narrativa intermediária, ou seja, né, está, então, chegando-se a chegando-se a um nível, né, partindo então deste superior, né, que é a história geral, né, da teologia, passando, né, por Israel como então a possibilidade de nós conhecermos o nosso Deus, até chegar no nível inferior que são as pessoas, né? Todas as centenas de narrativas individuais que perfazem os dois outros níveis. É claro que eles estão interrelacionados, né? Mas nós vemos aqui no nível inferior quando falamos, né, de José, do Egito, né? Gideão, quando ele duvidou de Deus, né? A história de Davi, Batseba, são, as narrativas no nível inferior, ou seja, no nível das pessoas, ou seja, superior é aquilo que Deus ele tem, né, para toda a humanidade. Intermediário é o Estado ou a nação de Israel, como que ele foi formado, através então destas pessoas, né, dos reis, dos profetas, né, nas suas individualidades, trazendo as suas narrativas. Isso é só para nós entendermos, né, um pouco mais sobre esses tipos de narrativas. Né? Então, a narrativa ela vai, irmãos, estar são muito preciosas porque demonstram o envolvimento de Deus no mundo e ilustram seus princípios e sua chamada. Simplesmente porque alguém numa história bíblica fez alguma coisa não significa que você tem ou permissão ou obrigação de fazê-la também. Né? Aquilo que a gente estava falando. Davi ele foi perdoado, ele foi rei, então eu vou fazer isso também. Não, não é por aí. Né? Aquela narrativa é só para ilustrar o que aconteceu e a gente precisa ter, compreender, né, no geral. Bom, para nós concluirmos, né, a hermenêutica, aí na página 87, os irmãos podem estar sempre consultando este quadro e que vai estar auxiliando na interpretação. Então, nós começamos aqui. O que, como, o que o texto quer dizer, o que aconteceu, como aconteceu, ou seja, nós temos minuciosos, né, naquilo que nós estamos vendo. Quando? É o período histórico, né, que aconteceu aquele fato, qual era o período, o tipo de vida, o comportamento, como que estava a ordem política, econômica, se estavam passando fome, se estavam em abundância, né? Quais eram as expectativas. Então esse é o tempo, né? A gente precisa saber onde, em que lugar específico, foi em Israel, foi
foi em Tiro, foi em Sidom, foi lá em Roma, né? Foi no mar, em que outro lugar, né? Mas por quê? Por qual motivo aconteceu, foi escrito aquele texto, né? Qual que era o objetivo, por que Paulo escreveu as suas cartas, por que João, por que Pedro escreveram as suas cartas, né? Quem escreveu, né? Aconteceu com quem? Como era este quem? Como vivia? Quem era o público-alvo da passagem? Quem escreveu, né? O autor? Verdades espirituais que podem ser encontradas ali naquele texto. Aspectos teológicos, né? São a teologia sistemática que nós vamos encontrar dentro desses textos. Paralelismo, quais outros textos, quais outros livros, quais outros versículos estão relacionados. Tipos e símbolos, existem tipos e símbolos na passagem, quais? O que eles querem dizer? Aplicações, né? Quais as aplicações que o texto pode trazer para os dias de hoje? E as observações gerais do texto. Então, com base, né, nessas instruções, com certeza nós seremos capazes de entender a Bíblia, respeitar os gêneros literários, né? Quando nós lemos, por exemplo, Jó é um gênero literário poético, então nós temos que entender dessa forma, né? E eu tenho certeza que isso vai ser de benefício para os irmãos vão poder concluir, entender a palavra de Deus e serem beneficiados por ela. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Em nome de Jesus. Amém.